Na França do século XVII, um prisioneiro foi trancado, mas sua cela não era a única prisão. Seu próprio rosto estava cativo, escondido do mundo por uma máscara. Ele era uma sombra nas prisões mais temidas da França. Um fantasma cuja identidade era o segredo mais bem guardado do reino. Ninguém sabia seu nome, ninguém podia ver seu rosto. Ele era conhecido apenas como o Homem da Máscara de Ferro. Quem era ele e por que seu rosto era um segredo de Estado? Prepare-se para desvendar um dos maiores mistérios da história. A história começa sob o reinado de Luís XIV, o Rei Sol. Enquanto a França brilhava com o esplendor de Versalhes, uma escuridão se escondia em suas prisões. Em 1669, um prisioneiro incomum foi levado para a fortaleza de Pignerol, nos Alpes. Ele não era um criminoso comum. Sua identidade era tão sensível que apenas um punhado de pessoas sabia quem ele era. E todas elas tinham ordens diretas do rei. A principal ordem era garantir que ninguém, sob nenhuma circunstância, visse o seu rosto. Este prisioneiro foi confiado a um carcereiro chamado Benigne d'Auvergne de Saint-Mars, um homem de confiança do rei. Onde quer que Saint-Mars fosse transferido, o prisioneiro misterioso ia com ele. De Pignerol para a ilha de Sainte-Marguerite e finalmente para a infame Bastilha em Paris. Por mais de 30 anos, o prisioneiro mascarado viveu em relativo conforto para a época. Tinha bons móveis, livros e podia até tocar alaúde. Mas sua liberdade era uma ilusão, e a máscara, uma constante lembrança de seu apagamento. A máscara em si é parte da lenda. Contrariando a imagem popularizada pelo cinema, ela provavelmente não era feita de ferro maciço, o que seria insuportável e causaria infecções. Historiadores acreditam que era uma máscara de veludo preto, talvez reforçada com arames de metal, que escondia seus traços permanentemente. O objetivo não era a tortura, mas o completo anonimato. A simples visão de seu rosto era considerada tão perigosa que qualquer pessoa que o visse por acidente ou de propósito seria morta imediatamente. Mas o que tornaria um homem tão perigoso? Aqui é onde a história se transforma em um labirinto de teorias. A especulação começou ainda na época, com panfletos e sussurros nos corredores do poder. Uma das teorias mais antigas e persistentes, popularizada pelo filósofo Voltaire, é a mais chocante de todas. A de que o prisioneiro era o irmão gêmeo do próprio rei Luís XIV. Pense nisso. De acordo com essa teoria, a rainha teria dado à luz gêmeos. Pela lei de sucessão, o primeiro a nascer seria o herdeiro. Mas e se o segundo nascesse minutos depois? A existência de dois príncipes idênticos poderia criar instabilidade, guerras civis e disputas pelo trono. Para garantir a paz e o poder absoluto de Luís XIV, o segundo irmão teria sido criado em segredo e eventualmente preso para sempre. Isso explicaria o tratamento respeitoso, o sigilo absoluto e a razão pela qual seu rosto nunca poderia ser visto. Ele era idêntico ao do rei da França. Era um reflexo vivo do monarca, uma ameaça ambulante à sua legitimidade. Voltaire escreveu que ouviu essa história de pessoas próximas à corte, e até mesmo do médico que atendeu o prisioneiro. A ideia de um rei aprisionado, um outro Luís XIV, vivendo nas sombras, capturou a imaginação de todos. Se fosse verdade, a vida desse homem teria sido a tragédia suprema, nascido na realeza, mas condenado a morrer sem nome, sem rosto e sem história. Seria um sacrifício cruel em nome da estabilidade do reino. No entanto, por mais fascinante que seja, muitos historiadores hoje consideram a teoria do gêmeo real improvável. Então, se não era o irmão do rei, quem poderia ser? Outra teoria popular aponta para um nobre italiano chamado Ercole Antonio Mattioli. Mattioli era um conde que agiu como intermediário em negociações secretas entre Luís XIV e o Duque de Mantua. O rei francês queria comprar a estratégica fortaleza de Casale. Mattioli, porém, traiu a confiança de Luís XIV, revelando os planos secretos a outras potências europeias e frustrando o negócio. Para um rei absoluto e orgulhoso como Luís XIV, essa traição pública foi uma humilhação imperdoável. Em 1679, agentes franceses sequestraram Mattioli em território italiano e o levaram para a prisão de Pignerol, a mesma onde nosso prisioneiro mascarado estava. O nome Mattioli se parece com o nome pelo qual o prisioneiro era vagamente conhecido na prisão. Marchioli. As datas coincidem. O motivo da raiva do rei é claro. Prender um diplomata e mantê-lo em segredo seria uma forma de vingança, evitando ao mesmo tempo um incidente diplomático internacional. Essa teoria parece sólida,
Ela explica por que o prisioneiro foi capturado e por que sua identidade precisava ser mantida em sigilo. Mas ela também tem suas falhas. Registros indicam que Mattioli morreu antes, em 1694, e outros prisioneiros sabiam de sua presença na prisão, o que contradiz o segredo total em torno do Homem da Máscara de Ferro. O mistério não seria tão duradouro se a resposta fosse tão direta. Parece que Mattioli era apenas mais um dos muitos prisioneiros importantes do rei, mas não o nosso homem. Então, vamos explorar outras possibilidades. Que tal um general que sabia demais? Nicolas Fouquet, o superintendente de finanças de Luís XIV, foi preso por desvio de fundos e por construir um palácio que rivalizava com o do próprio rei, um ato de arrogância imperdoável. Ele foi mantido na mesma prisão de Pignerol. Alguns acreditam que Fouquet não morreu na prisão como foi anunciado, mas que ele se tornou o prisioneiro mascarado, mantido vivo porque sabia segredos financeiros comprometedores do Estado. No entanto, essa teoria é amplamente descartada, pois a morte de Fouquet em 1680 é bem documentada. Outros nomes foram sugeridos ao longo dos séculos. Um deles é Eustache Dauger, um homem preso em 1669, no mesmo ano em que a história do prisioneiro mascarado começa. Pouco se sabe sobre ele, exceto que sua prisão foi ordenada por carta do próprio rei e que ele deveria ser tratado com extremo sigilo. Alguns historiadores acreditam que Dauger era um valete ou um servo que se envolveu em algum escândalo perigoso, talvez um complô de envenenamento na corte ou um caso amoroso proibido. Essa teoria sugere que o prisioneiro não era um nobre, mas alguém de uma classe inferior cujo crime era tão grave que exigia seu completo desaparecimento. Ele pode ter ouvido algo que não deveria, uma conversa que poderia derrubar figuras poderosas. Nesse caso, a máscara não seria para esconder um rosto famoso, mas para impedir que ele se comunicasse com qualquer pessoa, transformando-o em um não-ser, uma existência anulada. Ele era perigoso não por quem era, mas pelo que sabia. A vida do prisioneiro chegou ao fim em 19 de novembro de 1703. Após mais de 3 décadas de cativeiro, ele adoeceu subitamente e morreu na Bastilha. O sigilo que o cercou em vida continuou após sua morte. Ele foi enterrado no dia seguinte sob o nome falso de Marchioli. Imediatamente após seu enterro, oficiais do rei entraram em sua cela e destruíram tudo. Os móveis foram queimados, as paredes raspadas e o chão refeito. Qualquer vestígio de sua existência foi metodicamente apagado da história. Era como se o rei quisesse apagar não apenas o homem, mas a própria memória de que ele um dia existiu. Essa destruição sistemática de evidências é o que alimenta o mistério até hoje. Por que tanto esforço para apagar um homem da história? Se fosse apenas um diplomata traidor ou um servo indiscreto, seria realmente necessário tanto cuidado. A obsessão do Estado em garantir seu anonimato total, mesmo após a morte, sugere que sua identidade era, de fato, uma bomba relógio. O Homem da Máscara de Ferro se tornou mais do que um prisioneiro. Ele se tornou um símbolo do poder absoluto da monarquia, capaz não apenas de aprisionar um corpo, mas de apagar uma identidade. Ele representa o medo do que se esconde por trás das fachadas do poder, os segredos sombrios que os governantes preferem manter trancados para sempre. A verdade, provavelmente, está perdida para sempre, enterrada com o homem sem nome no cemitério de Saint-Paul-des-Champs. Os arquivos foram destruídos, as testemunhas se foram, e tudo o que nos resta são fragmentos, teorias e a lenda duradoura de um fantasma real que assombrou a França por mais de 30 anos. Irmão gêmeo do rei, nobre traído, servo que sabia demais. Talvez nunca saibamos, e talvez seja exatamente isso que torna sua história tão cativante. O Homem da Máscara de Ferro permanece como o prisioneiro mais enigmático de todos os tempos, seu verdadeiro rosto trancado para sempre nas sombras da história. O que você acha? Qual teoria faz mais sentido para você? Deixe sua opinião nos comentários. A história está cheia de mistérios como este, e desvendá-los juntos é o que torna tudo mais fascinante. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de mergulhar neste enigma histórico, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações sobre os maiores segredos do passado. Até a próxima!